É verdade. Boa noite, igreja. Glória a Deus. Esse é um domingo especial. É o culto da família. Por isso nós estamos uns juntinhos aqui para ministrar essa palavra que Deus colocou no nosso coração. É verdade. Fazendo pose para foto. Legal. Queridos, na realidade, Deus quer nos abençoar muito, não é verdade, amor? É verdade. Eu quero começar com o título. Qual é o título da nossa mensagem hoje? Família 5.8. Você conhece? Na realidade, amor, Deus criou a família para ser unida. Deus deseja proteger. E Deus deseja fortalecer cada membro, cada pessoa da sua família. Deus quer que a sua família seja realmente muito unida, que ela possa ser guiada por Deus. Uma família assim é uma grande bênção. A família é o lugar ideal para refletir o amor de Deus. Agora, nem todas as famílias são perfeitas. Afinal de contas, nenhum de nós somos perfeitos. E os membros da família, as pessoas que estão na nossa casa, em algum momento, essas pessoas também podem nos machucar. Mas com a ajuda de Deus, irmãos, nós podemos aprender a perdoar. Amém? E ter um lar vitorioso. Você crê nisso, para a glória de Deus? Amém. Então, nós vamos falar sobre família 5.8. Você conhece? Então, você vai conhecer agora. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 5, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Certo. Então, vamos ler. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Uau, muito forte. Vamos ler novamente, todos juntos? 1, 2, 3. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Amados, você já parou para pensar? O que mais tem prejudicado as famílias no dia de hoje? Nós gostaríamos hoje de falar um pouco sobre isso. E nós gostaríamos nesta noite, nós gostaríamos de trabalhar com você através de algumas imagens. A primeira imagem já está no telão. Quando você olha para esta imagem, você pensa no quê? Wi-Fi, internet. Diz que quando se chega na casa de alguém, a primeira coisa que se pede a senha, é verdade? Quando você olha para essa imagem, você lembra do quê? Das redes sociais. Você está conectado em alguma dessas aqui? Antes, a família se reunia para conversar sobre o dia a dia. Isso tem mudado. Hoje, muitas famílias, elas estão ficando cada vez mais distantes, sem assuntos. Elas estão ficando na individualidade. Então, no momento em que elas poderiam estar conversando, trocando ideias sobre o dia a dia, estão todos conectados. Acho que estão se identificando, amor, com essa imagem. É porque eu acho que alguém tem um cachorrinho desse jeito na sua casa. Todos estão nos seus smartphones, estão nos seus tablets, estão nas suas redes sociais, estão curtindo e respondendo muitas pessoas, em algumas situações, pessoas que não conhecem tão bem, e é um vício que tem crescido cada vez mais. E o diálogo familiar, ele vai ficando cada vez mais extinto. Os efeitos das redes sociais, em excesso, eles acabam prejudicando a família, tanto em casa, como externamente, em outro ambiente. Quem sabe, você já foi a uma pizzaria, você já foi a um restaurante, onde você viu uma família, pai, mãe, vovô, vovó, filho, filha, sobrinhos,
e ninguém conversa. Está todo mundo no seu tablet, no seu smartphone. Existe uma pesquisa que mostra que cada um, ou melhor dizendo, que 1 em cada 3 usuários, preste atenção, 1 em cada 3 usuários diminuiu a comunicação ao vivo, face a face, com pessoas que são queridas, pelo excesso de redes sociais. Uma empresa muito famosa, muito conhecida, muito conceituada no mundo, uma empresa de software de segurança para a internet, ela fez uma pesquisa e constatou que 35% dos seus entrevistados admitiram que agora se encontram menos de forma pessoal com os amigos por causa do excesso de redes sociais. Eles também reconheceram, 33% desses entrevistados, que agora estão tendo menos tempo com seus filhos. 31% relataram que reconhecem que têm menos tempo agora com seus pais. E 23%, impressionante, já estão tendo 23% menos convivência com os seus cônjuges. É verdade. E esse estudo também fala que 21% dos pais admitem que a relação com seus filhos piorou depois de os virem em situação comprometedora nas redes sociais. O que isso quer dizer? Que o relacionamento com os pais e filhos tem piorado por causa das redes sociais, quando os filhos estão assistindo coisas impuras, coisas indevidas, imoralidades, e os pais chegam a perceber, a constatar isso traz muito atrito dentro da família. Então, isso tem sido um dado estatístico de que 21% dos pais têm passado por esses conflitos. E eu faço uma pergunta agora para você. As redes sociais têm aproximado ou distanciado as pessoas da sua família e da sua casa? Você não precisa responder. Você já parou para pensar nisso? O excesso, todo excesso, tudo que é em excesso, tudo que é em extremo exagero, não é saudável. E a pergunta é, as redes sociais, elas estão aproximando ou estão afastando as pessoas da sua casa? E o ponto-chave, irmão, é justamente aqui. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Nós queremos destacar o fato de que não é a internet, propriamente dita, o problema, o grande causador de problemas para as relações familiares, mas é o uso incorreto da internet. Existem exemplos e coisas muito boas na internet. Por exemplo, alguém aqui tem um grupo de família no WhatsApp? É só um exemplo. Todo mundo tem o grupo da família. Está todo mundo lá. Eu também. Eu tenho o grupo da minha casa, eu tenho o grupo da minha sogra, da casa da minha sogra também, da família da Álbia. E é uma coisa muito gostosa, porque os pais se comunicam com os filhos, dão direcionamento para os filhos dizem onde estão, pai, posso chegar mais tarde, fica fácil de comunicar, não é verdade? Tem até um recurso nas redes sociais, onde os pais confirmam através de um mapa aonde estão seus filhos naquele momento. Isso traz mais segurança para a família. Os primos, os avós mais distantes ficam enviando as fotografias, a gente se diverte, isso é algo muito positivo. Nesse caso, nós temos uma experiência onde as redes sociais, elas estão nos aproximando, ou seja, unindo as pessoas. Então, nós não estamos aqui afirmando que nós somos contra redes sociais. Nós não somos de uma geração careta e você, se não segue eu e a Álbia, você já está em pecado. Então, acesse o nosso Instagram e o nosso Facebook, por favor. Mas, na realidade, não somos contra isso. Mas nós entendemos que tudo deve ter um equilíbrio. Enquanto nós estávamos preparando essa mensagem, a Álbia e eu, nós estávamos na sala conversando sobre isso, e o nosso filho, Paulinho, passou por nós, e ele disse, pai, deixa eu te contar uma história, redes sociais é que nem martelo. Eu falei, filho, que onda é essa? Ele disse, é verdade, pai, serve para construir ou para destruir. Na sua casa, as redes sociais,
Elas estão agregando, elas estão unindo, ou elas estão afastando as pessoas dentro da sua casa? Vamos a uma próxima imagem? Quando você vê essa imagem, você pensa no quê? Silêncio, né? Silêncio. E também essa imagem passa a falta de comunicação. O silêncio, a falta de comunicação, cada um fica no seu mundo, cada um no seu mundo. Isso é uma das coisas que tem prejudicado a família hoje. O que tem mais prejudicado a família hoje é o silêncio, a falta de comunicação. Entre marido e mulher, cônjuge, tem prejudicado. E agora eu quero falar em relação aos filhos. As crianças, os adolescentes e os jovens, eles, quando têm uma relação enfraquecida com seus pais, isso traz um risco muito grande para as crianças, os adolescentes e os jovens, porque eles estão numa fase de formação, que eles precisam de segurança dos pais. Então, uma pesquisa bem atual do Pense e também do IBGE mostrou que a falta de diálogo entre as famílias favoreceu com que 70% dos brasileiros não supervisionem os deveres de casa de seus filhos. 70% dos pais não supervisionam as tarefas dos seus filhos, tarefas escolares, por falta de diálogo. Outra coisa, a falta de diálogo faz com que mais de 40% dos pais não saibam o que os seus filhos estão fazendo no tempo livre. Você sabe o que o seu filho faz no tempo livre? Quando ele não está na escola, aonde ele está? Está em casa, está no quarto, mas o que ele está fazendo no quarto? O que ele está fazendo no tempo livre? Isso é diálogo. Você tem que ter diálogo e saber realmente o que seus filhos estão fazendo no tempo livre. E aconteceu conosco, nós temos 3 filhos, né? A Laís, que já está casada, a Isabelle, que tem 18 anos, e o Paulo, hoje tem 15. Mas quando ele era criança, ele gostava muito de jogar, né, amor? Jogava demais com os coleguinhas dele, com o Daniel, o filho do pastor Eibe, com o filho da pastora Cleia e vários colegas, o Ives, Então, ele estava viciadinho. Está entregando toda a turma hoje aqui, né? Ele estava assim, bem viciadinho em jogo. Aí, o que aconteceu? Quebrou o computador. Deu um pane no computador, aí não ficou mais legal. Ele ficava todo o tempo me pedindo: mãe, nós precisamos de computador aqui em casa. Nós precisamos, porque eu tenho que fazer meus trabalhos da escola no computador. Mas, no fundo, eu sabia que ele queria por causa do jogo. Então, nós fomos ver, e era um valor bem alto o computador que ele queria, porque era para jogos. E nós não compramos esse computador. Até que um dia nós compramos um violão e um teclado. Nós substituímos o computador por um violão para ele, um teclado para a Isabelle. E nós chamamos o irmão daqui da igreja, o Diego, e começou a dar aula de violão para ele. Foi o melhor investimento que nós fizemos. Porque no tempo livre dele, chegava da escola, tempo livre dele era tocar violão, aprender, a ficar treinando. Então, foi o melhor investimento. Então, nós como pais temos que promover o tempo livre dos nossos filhos, algo de qualidade, que vai ser bênção. Hoje ele está tocando no Ministério Paz Kids, lá para as crianças no violão, e está crescendo na área de música. Então, pai e mãe, fique atento. Promova algo especial para o seu filho no tempo livre. Outra coisa que essa pesquisa também revelou, que 25% desconhece que seus filhos faltam na escola. Meu Deus, como é grave. Os pais nem sabem que os filhos estão faltando na escola. Lá em casa eu não deixo faltar de jeito nenhum na escola. E principalmente quando é prova, né? Às vezes eles querem faltar quando é prova. E, inclusive na época de prova, esse ano, o Sandro, sem querer, comprou uma passagem para o Paulo, que estava numa promoção, para ir para um acampamento. E quando eu vi a data da passagem, eu olhei o calendário da escola do Paulo,
Era exatamente na época que ele comprou a passagem. Aí eu falei, amor, nós não vamos poder deixar o Paulo viajar. Ele tem prova, vai perder 2 provas. E aí cancelamos a passagem do Paulo para essa viagem, para esse acampamento. E ele ficou muito triste, chorou muito e foi orar. E nós falamos, Paulo, vamos orar. Se realmente é da vontade de Deus para você ir para esse acampamento, Deus vai abrir as portas para uma nova passagem, numa outra data. E realmente o que aconteceu, né, amor? Foi um milagre. Sandro conseguiu outra passagem num tempo que ele não fosse perder tanta aula quanto ele ia perder na outra viagem. Foi somente para o acampamento e ele nem precisou perder a aula e nem as provas. Então, nós como pais temos que ter essa habilidade de ver como eu vou mostrar o que é importante. Através do diálogo com meu filho, eu vou mostrar o que é importante, o que realmente tem valor. Então, essa é nossa responsabilidade enquanto pais. É muito importante também nossos filhos aprenderem a terem suas próprias experiências com Deus. Nós, como pais, nós precisamos proporcionar isso para os meus filhos. Eu me lembro que meu filho viu a passagem cancelada e ele foi orar. Ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando, ele não ficou praguejando, mas ele, com 15 anos, foi para a presença do Senhor e Deus falou com ele. Deus disse, Paulo, você vai viajar. Seu pai cancelou a passagem, mas eu vou levar você. Ele ficou louvando, adorando, e ele disse, pai, eu estou confiando em Deus. Deus me disse, ele vai me levar. Impressionante. Depois Deus providenciou tudo. Ele não faltou às provas, teve boas experiências com Deus e viu o milagre do Senhor na sua vida. Quando nós seguimos esses princípios, Deus opera maravilhas. E eu quero declarar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos, grandes milagres da parte de Deus. Se você crê, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda mais em relação a essa pesquisa de falta de diálogo, que a falta de interação sobre a rotina dos filhos também ainda é uma brecha muito grande para malefícios, para grandes malefícios na vida dos filhos. Como os filhos, eles acabam não desenvolvendo as habilidades de relacionamentos interpessoais. Então, eles acabam não sabendo se relacionar com os seus amigos, com as pessoas, não sabem resolver problemas sozinhos, não sabem escolher boas amizades. Então, isso é papel dos pais, de estarem ajudando nossos filhos, os seus filhos, a eles saberem se relacionar e saberem fazer boas escolhas, porque eles vão precisar realmente de fazerem boas escolhas. Outra coisa importante também é que a falta de diálogo com os pais os expõe os filhos às redes sociais, a crimes virtuais como pedofilia, perigos ocultos na internet. Quando esse filho ou essa filha fica muito tempo nos grupos na internet, assistindo por horas coisas, trancada, como uma mãe, eu falei, ficava horas trancada no quarto, pensava que estava estudando, ela estava num grupo suicida, um grupo de internet suicida, se mutilando e tentando se matar. Então, nossa responsabilidade, falta de comunicação, falta de diálogo com nossos filhos. O que nós estamos falando é que os pais viciados, perdendo o controle e agora num excesso de redes sociais, num excesso de internet, se afastaram dos seus filhos. Isso trouxe um silêncio, deixou cada um no seu mundo e os filhos ficaram expostos a todos esses males. Então, amor, a situação exige uma solução e a solução está no... A solução é o diálogo. O diálogo é a solução para a família. O diálogo é o mais indicado para se promover o afeto, a compreensão, a se perdoar,
a resolver situações mal resolvidas. Nunca deixe situações ficar de briga, de conflito. Deixa para lá, fica de mal, passa um tempo, depois o tempo vai resolver. Não, você tem que ir para resolver. Você como pai, como mãe, tem que ir atrás dos seus filhos para resolver conflito, para ajudá-los a resolver, a pedir perdão, a perdoar. Nós temos que promover isso, promover o diálogo na nossa casa. Não podemos deixar de buscar isso, incentivar isso. E também a instrução, muito importante a instrução dentro da família, através do diálogo, ter sempre aquela instrução, aquele elogio, aquela palavra de afirmação, mas você está sempre aberto para ouvir também o que o seu filho precisa falar, o que a sua filha precisa falar. Isso é um bom diálogo. A Bíblia deixa isso bem claro para todos nós. Se você olhar o texto de Provérbios, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz que onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Se não existe diálogo, fracassam os projetos da família. Mas quando existe diálogo, conselheiros, há bom êxito. Nós estamos aqui para declarar que na sua casa, que no seu casamento, no seu relacionamento familiar, que na sua família, sempre haverá bom êxito por causa da presença do Senhor e do diálogo que você promove em família. Você concorda com isso? Você toma posse disso? Se você crê dessa forma, dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Então, nós precisamos afinar a comunicação. Pergunte para o seu irmão, olhe para ele e diga: vamos afinar a comunicação? Essa é a nossa proposta. Vamos afinar a comunicação dentro da casa da gente? Vamos realmente incentivar o diálogo. O que é comunicação? O que você define comunicação? Nós trouxemos uma definição. Comunicação é o processo verbal ou então não verbal de transmitir uma informação a outra pessoa, de maneira que esta pessoa possa entender o que você está dizendo. Então nós precisamos afinar a comunicação e ter uma boa comunicação. E como ter uma boa comunicação? O que precisa? Nós temos que vencer alguns obstáculos na comunicação, alguns obstáculos para que possamos ter uma boa comunicação na nossa família. Então vamos ver alguns obstáculos que tem. Primeiro, são os rótulos. Isso. Os rótulos. Nós rotulamos as pessoas na nossa família. Nós olhamos quando acontece alguma situação e a gente, um filho nosso ou um cônjuge faz algo que nós não gostamos, algo errado, então ele vem para falar conosco e nós já temos algo para rotulá-lo. Você não precisa me explicar. Não, nem precisa me explicar. Eu já sei, já conheço você, já sei, sempre você age assim, sempre você faz isso, não adianta pedir perdão. É um rótulo. Outra coisa, você sempre escolhe o caminho mais fácil. Você sempre escolhe o caminho mais fácil. Você sempre só quer fazer o que é mais fácil, só o que dá para você fazer. Você já está rotulando a pessoa. Não, isso não é comunicação. O rótulo é um bloqueio na comunicação. Outra coisa também é falar. Você nunca está errado. Quando a pessoa vem falar algo, não, já sei. Você está sempre certo. Você nunca está errado. Não é verdade? Entre marido e mulher. Não me fala mais, já sei. Você está certo, você é o bonzão, você é o sertão. Então, não, amor, não é com você, não. Então, mas no início do nosso casamento, né, amor, era muito forte isso. Glória a Deus que nós já vencemos. Outra coisa também que são obstáculos na comunicação é querer ocupar uma posição de defesa, sempre atacando o outro.
Então, quando o seu cônjuge, ou seu filho, ou a mãe fala para o filho algo que não está bom, algo que ele precisa mudar, uma avaliação, um feedback, e a pessoa sempre se defende atacando o outro. Quando vai falar algo, a pessoa já dispara, pá, 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 pá. Tiros com palavra. Ah, é? Eu que sou nervosa? E você, que é um paradão? E você, que não faz nada? Você, que é uma preguiçosa? E vai pá, 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 detonando a pessoa, porque ela não quer ouvir sobre ela. E como ela se defende? Atacando. E isso são obstáculos dentro da comunicação na família. Outra coisa, interrupção. Não tem paciência não para ouvir. Falar, não, já sei do que você está dizendo. Para. Eu sei. O que acontece? Calma, mas eu quero falar. Deixa eu falar. É assim mesmo, não é verdade? Assim que acontece. O marido quer falar uma coisa, aí a mulher se mete no meio e parará, e começa os dois falando. Então é desse jeito. Mas nós temos que ter paciência para ouvir cada detalhe até o fim. Você tem paciência para ouvir cada detalhe até o fim? Ou você interrompe? Tem umas que ainda dizem assim, algumas mulheres que eu converso. Ah, mas meu marido fala demais, quer explicar demais. Mas nós temos que aprender a ouvir. Isso para mim também, né, amor? Nós também precisamos aprender a ouvir até o fim. Porque a gente já quer falar no meio, não é verdade? No meio a gente já está igual ele fez aqui. Já quer falar no meio. Então, isso também são obstáculos na comunicação. Outra coisa é falar no momento errado. Falar algo no momento errado. Discutir algum problema quando ambos estão cansados. Quando estão cansados e começa a discutir um problema, não é bom. Não é bom discutir. Ou quando só um está cansado. Ou quando só um está cansado, aí o outro está bem pilhado assim, aí tá. Não adianta, tem que parar, né? Outra coisa também é na presença dos filhos. Não é bom estar discutindo na presença dos filhos. Isso atrapalha muito o diálogo entre a família em geral, traz um ambiente pesado. E também em público, não ficar discutindo em público. E também quando está com raiva. Quando você está com raiva, aí o marido vai falar algo para você, olha o que você tem que fazer. Aí depois que passou a raiva, aí você engole aquela água que vai limpando você assim de toda a raiva, todo o espírito de raiva vai saindo. Então, você não pode ficar respondendo ou ficar procurando conversar no momento de raiva. Tem que deixar passar para todo mundo, não só marido e mulher. Todos os relacionamentos interpessoais. Momento de raiva não é momento de resolver conflitos, né? Então vamos ver lá em Provérbios 15, 23, fala assim: o homem se alegra em dar respostas adequadas, e a palavra a seu tempo quão boa é. Não é verdade? A gente se alegra, você sente um prazer, uma alegria de dar uma palavra boa, uma palavra adequada, um conselho, uma palavra boa para o seu cônjuge, para os seus filhos. E a palavra boa, quão gostoso é, você sente essa consciência tranquila. Ao contrário, quando você lança uma palavra pesada, aquilo fica fazendo mal para você. Aquilo é horrível e é obstáculo para a comunicação dentro da família. Outro obstáculo a ser superado é que muitas famílias já não comem à mesa, mas fazem as suas refeições em frente à televisão. Então, irmãos, momentos de fazer as refeições são momentos muito especiais. Quando estivermos juntos, à mesa, vamos desligar a televisão. E de preferência, não leve o celular para a mesa. Dia desse,
eu fui jantar na casa de uma família, e quando nós sentamos à mesa, eu estava com o meu celular. O irmão olhou com muito carinho para mim e disse: pastor, aqui em casa nós temos um princípio, o celular fica naquela mesinha. Eu disse: uau, que fantástico, fenomenal, estou com você. Levei meu celular para lá. Isso é uma boa coisa, porque nós vivemos dias bem corridos. Na verdade, muitos aqui estudam, trabalham, tem muitas atividades, às vezes tem 2 empregos, às vezes a empresa exige tanto, e você não tem tanto tempo de estar em casa. Algumas oportunidades você tem de sentar à mesa e de ter esse tempo maravilhoso com a sua família. Então não desperdice esse tempo desse jeito, na frente da TV ou dos smartphones. Fique face a face com as pessoas que você tanto ama na sua casa. Aproveite esses momentos para afinar a comunicação. Irmãos, toda vivência familiar passa por conflitos. Não existe um lar, uma família, que não enfrente nenhum transtorno, nenhuma dificuldade, que não passe por uma situação de desentendimento. Eu creio que você é uma pessoa muito comprometida com a sua família, de coração. Nós cremos nisso, né, amor? Nós acreditamos. Você é uma pessoa que ama a sua família e que é comprometida com a sua família. Mas, querido, mesmo que seu comprometimento seja pleno com a sua família, haverá momentos de irritação. Você vai ter que enfrentar momentos de impaciência, de discussão, quem sabe lágrimas. Mas nós podemos superar os bloqueios da comunicação. Nós podemos, se você se esforçar para superar os impedimentos, a boa comunicação, você vai gozar de paz, de alegria, a harmonia é possível, a vitória pode ser completa. Em nome de Jesus, da sua casa, você quer isso? Diga amém. Então, vamos à última imagem, amor? Vamos à última imagem. O que você pensa? O que vem à sua mente quando você olha para essa imagem? O que é isso? Isso é um cronômetro. E o cronômetro, ele nos remete a quê? Ao tempo. E nós queremos falar sobre algo que tem sido prejudicial para muitas famílias, que é justamente a falta de tempo. Ou seja, prejuízo por excesso de atividades, excesso de trabalhos. Estamos falando de um ativismo muito grande. O tempo é a maior moeda. O tempo é a moeda de maior valor que nós possuímos. Então, perder tempo é pior do que perder dinheiro, irmão. Então, essa é uma das razões porque muitas pessoas estão cada vez mais pobres, principalmente nos seus relacionamentos familiares. Gosto muito do que diz o pastor Josué Gonçalves. Ele sempre encerra seus programas de TV dizendo que nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso pode justificar o fracasso de uma família. Gostaria de trazer para você uma última pesquisa. No Brasil, a maioria dos homens com filhos gostariam de passar mais tempo com a família. Esse é um dos dados apontados por uma pesquisa realizada pela Cato. Ela fez essa pesquisa em homenagem ao Dia dos Pais. E ela mostra que 58,3% dos pais acreditam que não passam tempo suficiente com os seus filhos. Quando se trata do que mais sentem falta na correria do dia a dia, os resultados mostram que 34,9% gostaria de fazer mais passeios em família. 22,8% sentem falta de estar presentes em momentos que são tão importantes na vida dos seus filhos. E 21,5%, irmãos, eles gostariam de estar mais presentes na educação dos seus filhos. O Salmo 90:10 fala algo. Ele diz que o tempo passa
na vida da gente de uma forma tão rápida. Salmo 90:10 diz: pois a vida passa depressa e nós voamos. Vamos ler juntos esse versículo? Pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, esse tempo tão breve que todos nós temos, vamos aproveitar para nós estarmos mais juntinhos em família. Esse é o recado de Deus para a nossa igreja hoje à noite. Irmãos, vamos investir mais tempo nas nossas famílias? Vamos investir mais tempo no aconchego, na proximidade, na cumplicidade. Vamos investir mais na boa comunicação, porque nós somos uma igreja família. Somos uma igreja família que valoriza o que Deus valoriza: a sua família. Isso é a Igreja da Paz. E pensando nisto, essa aqui é uma foto juntinho, né? E pensando nisso, nossa igreja tem trabalhado muito nesta direção. Essa turma da mídia é exigente. Por exemplo, recentemente nós tivemos o nosso culto Kids. Foi fenomenal. Nós ficamos tão felizes porque os pais vieram, trouxeram as crianças, louvaram com as crianças, brincaram com as crianças. Foi aqui na nossa igreja, foi recente. Nossa igreja está pensando nos adolescentes. Está chegando aí o Difflin Camp Start dos Adolas. Vai ser maravilhoso. É no mês de julho. Então nós, como pais, nós temos que estar investindo na vida dos nossos adolescentes, dos nossos filhos. Você que é pai, procura a turma da inscrição do acampamento, procura o Alísio, o Tarcisinho e fala: olha, faz esse negócio em 17 vezes, igual na Casa Bahia para mim, mas eu quero inscrever meu filho, eu quero levar o meu filho para o acampamento. Faça esse esforço. O que você está fazendo? Você está investindo na vida do seu filho. Nós vamos ter agora a Difflin Conference. Você que é pai, você que é mãe, seu filho está inscrito. Talvez você diga: pastor, nós não temos filhos. Mas você pode abençoar um jovem que não esteja em condições de participar. Então, queridos, nós precisamos investir ainda mais na vida da nossa juventude. Sabe por quê? Porque nossos filhos serão poderosos na terra. A Bíblia diz que eles são flechas na aljava do guerreiro. Seus filhos irão mais longe do que você. Eles irão alcançar lugares que você não alcançou. Eles vão vencer gigantes que você talvez não tenha derrubado. Seus filhos serão e farão coisas maiores do que você. Então vamos investir nos nossos filhos, nas nossas crianças, na nossa juventude, nos nossos adolescentes.